a galera pode ler para chegar com repertório nessas provas, por exemplo, o TJ São Paulo? O que geralmente a VUNESP cobra de autor? Você falou os clássicos, né? Fala aí, sei lá, alguns que a galera já pode começar a ler para chegar com um repertório um pouco melhor nessas provas de concurso aí. Olha, eu sempre falo o seguinte, se você quer melhorar a sua interpretação, faz o seguinte, pega o jornal, às vezes o jornal físico mesmo, né? Se você quiser, pega um jornal bom, né? Não vou citar o nome aqui não, um jornal de grande circulação, que é mais, digamos assim, um pouquinho mais sério. Você abriu a primeira página aqui, virou, do lado de dentro tem as crônicas. Uhum. Então o que cai muito em prova é crônica, Cai porque é um muito. texto assim, ó, ele trabalha um tema atual, ele não é tão longo, que não vai colocar um conto, né? Então você está treinando com bons autores, e crônica de jornal, já selecionam, né? Os caras são bons mesmo, né? Então, o que ele faz? Ele fala assim, olha, existe corrupção no Brasil. Todo mundo já falou tudo. Eu não consigo falar mais nada de novo. E ele consegue falar alguma coisa nova. Uhum. Então, por isso que ele está ali dentro, né? Então, você pega um texto, né, e vai tentando decifrar por parágrafo o texto todo. Não é ler 10 textos. Como se estivesse fazendo uma prova. Na quarta, faz outro. Na sexta, outro. Você está se habituando autores, certo? Agora, o que cai numa prova literária? Geralmente, numa prova de concurso, né, caem textos de autores mais modernos, só que o moderno, dentro da língua portuguesa, não é tão moderno assim, né, igual hoje. Músicas, Tá. música do Noriano Barbosa, rock, né, rock mais atual. Machado de Assis de vez em quando cai, ele já é mais antigo, Machado de Assis é realista, mas a Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Tá. poetas, o Paulo Leminski. Então, se você ter contato com literatura um pouco mais moderna, você está se preparando bem para textos literários. Aí você vai no jornal, peraí, eu vou ler 3 crônicas aqui, uma segunda, uma quarta, uma sexta, mas eu vou destrinchar isso aqui. Aí você está se preparando bem. Aí você pega a aula, pá, agora tá bem claro aqui, estou acostumado com isso. Né? Porque na hora da prova você vai pegar assim, espera aí, ele não falou acostumado, né? O que ele falou? Afeito. É a mesma coisa que acostumado. Mas se eu treinei com o meu dicionário aqui no salão, eu falo uma palavra diferente. Pá, deixa eu anotar aqui, eu vou interpretando melhor, e quando cair na prova também sinônimo, essas coisas, eu também estou preparado. Então é treino, cara, acho que é isso. Pegar autores, igual eu falei, Paulo Leminski, Clarice Lispector. Legal. Eu vou dar uma dica pra galera que eu usei e funcionou demais. Me ajudou tanto em interpretação de texto quanto em atualidades. Na minha prova do TJ, tanto a 2017 quanto a 2021, vários textos que estavam no site do governo federal, eles caíram na prova de atualidades. Vou dar um exemplo. Caiu um lance de um satélite, Amazônia 1, Amazônia 2, enfim, que aí eu fui ver, era cópia e cola das notícias do site do governo federal. Então, se a galera jogar no Google lá, governo federal, tem os sites que são notícias mesmo e que a banca usa tanto como texto em português, para interpretação de texto, quanto em texto em atualidades. Então, você vai otimizando o seu estudo, né? Você mata 2 coelhos numa cajadada só. Você está estudando para atualidades e interpretação de texto ao mesmo tempo. E uma coisa que as pessoas podem fazer, que eu vejo eles falando muito também, é, às vezes na hora do almoço, ao invés de pegar o celular e rodar o Instagram, vai ler as crônicas do jornal, né? Isso. Procura um texto literário desse, porque é uma hora C, né, que a gente chama de estudo, não vai às vezes dar para ele destrinchar, mas ele começa a se habituar a ler aquele tipo de texto, a descobrir novas palavras. Então, às vezes, ao invés é um período que você pode estar sendo produtivo, mesmo não fazendo ali uma sessão de estudos, né? Isso ajuda bastante também. Sabe algo interessante? Também acho 2 coisas, quer ver? Ontem eu fiz com os meus alunos do ensino médio. Charge, tirinha, sempre tem. Então eu falo, hoje existe a linguagem verbal e a não verbal, você tem que prestar atenção nas 2. Então eu estava fazendo com os meus, eu sempre ensino, olha também o rosto dos personagens, se está sorrindo, se está chorando, se está fazendo cara brava, né? Então fizemos uma questão, acho que da VUNESP, onde tinha um rato contando uma história e os ratinhos ouvindo a história, né? E o rato maior ficava prolongando a história. Olha, era um lugar distante, mas era distante mesmo, viu? Era muito distante. Não era perto, era distante. Aí os ratinhos, né,
comentam assim, no último quadrinho, né? Ele tem medo que a história acabe e a gente ainda não tenha dormido. Então ele fica prolongando. Estava escrito isso. Em 3 alternativas estava escrito assim, ó, que os ratinhos não estavam gostando da história, não estavam atentos. Eu falei, dá uma olhada na imagem, né, na figura. Os ratinhos, quando ele começou a contar a história, todos eles estavam olhando assim, para o cara que estava contando. Então eles estavam prestando atenção. Se tivesse cada um para um lado, ainda bem que, igual vocês aqui, ó, um olhando para a janela, outro namorando, não estava prestando atenção. Agora, os ratinhos estavam assim, focados. Você olhou na imagem, porque a nossa mente vai mais para a linguagem verbal, né? Uhum. Olha tudo, certo? E uma coisa interessante que eu acho que as pessoas esquecem. Quando você vai ao teatro, ao cinema, assiste a TV, um filme, alguma coisa, o que você está vendo ali na sua frente? Uma interpretação. Aquilo é uma interpretação de uma peça teatral. Então, quando você pega lá, peguei o texto da Clarice Lispector, eu estou pensando no texto, mas eu preciso imaginar assim, peraí, deixa eu interpretar isso aqui. Opa, parece que tem um homem e uma mulher, que ela está pegando na mão dele, está chovendo, começa a interpretar a cena, ó, ela me deu um painel, está chovendo, lareira, opa, está propício para fazer um negócio aqui, hein? Tem só 2 pessoas, é um casal, ela está segurando a mão dele, mas ela fala, eu estou segurando porque eu quero. É ele que está me procurando e a obrigação é dele. Aí você vai vendo a imagem, fazendo a interpretação. Acho que ajuda muito. Como se estivesse imaginando uma peça. Isso. No texto que é literário. Uhum. Isso ajuda muito, porque a ideia é essa. Uhum. Quando o autor, né, o poeta, o escritor faz um texto, ele quer que você imagine aquela cena. Uhum. Porque ele tem pouco espaço para muita ideia. Uhum. O texto informativo é a paráfrase, né? Legal. 2024, a gente está acreditando aí que vai ser o ano dos concursos públicos. A gente vai ter INSS, Caixa Econômica Federal, IBGE, TJ São Paulo, TSE Unificado, enfim, tá uma baita onda. E como você falou, português é uma das matérias mais importantes. Com certeza já dá para a gente cravar que ela vai aparecer em todos esses concursos. Então, que mensagem que você daria para quem está buscando a aprovação já em 2024 com relação à língua portuguesa? Começa a estudar por qual matéria, quantas horas por dia? Dá um norte aí para quem fala, gente, eu quero ser aprovado em 2024, nessa onda dos concursos, eu quero uma ajuda em língua portuguesa. Alguma fala de quem tem mais de 20 anos de experiência, por onde eu vou? Me ajuda aí. Pensa aí que você é um guia e a pessoa está perdida numa floresta com várias oportunidades, INSS, Caixa, TJ. Pensa que você vai dar um rumo ali para que ela seja aprovada em 2024, especificamente em língua portuguesa, que é a sua especialidade. Maravilha, é agora. Eu acho que o que eu vou falar vai te dar a oportunidade de 70% já de uma aprovação. É começar antes que saia o edital. Legal. Se você, lógico, saiu o edital, você tem chance? Tem. Mas a língua portuguesa é muito vasta. E existe uma repetição no edital. Todo edital, vai cair classe gramatical, vai cair concordância, vai cair regência, vai cair crase, colocação dos pronomes e pontuação. Se você começa antes do edital, né, você tem mais tempo. Você não se sente tão pressionado. Uhum. Você tem mais tempo para você fazer as revisões. Então, eu sempre orientei meus alunos qual o concurso que você quer, né? E tal. Se o edital começa a estudar já desde já. Mesmo porque não tem só português. Você tem outras matérias. Então, se você faz aquela base ali de matemática, português, aquele básico. Uhum. Opa, agora saiu o edital. Deixa eu ver o que faltou aqui, né? Fica bem mais fácil. Legal. Para você conseguir. Ivan, você falou uma coisa interessante, né, sobre a internet no geral. Você vê hoje um monte de coisa também, né? Não precisa estudar. Tem gente que já está ensinando uma sequência assim, de números e letras para você passar. Você vê uns negócios muito doidos. Você vê um outro lá que ensina... Você vai estudar português, você não precisa estudar tudo. Foca só naquilo. É igual nós falamos, você não sabe matérias anteriores, né? Então, acho que não tem segredo, é você fazer aquilo que nós comentamos aqui. Eu quero determinada coisa, eu tenho um projeto. O Matheus fala muito isso. Eu aprendi isso. O concurso, eu vou tentar isso aqui. Não, eu tenho um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida para até mudar os meus hábitos. Senão, eu não vou conseguir.
Hoje não consegue mais. Diferente de antigamente, né? Então, acho que você se transformar, focar nos seus estudos, ter o seu horário de estudo, ter um método legal, certo? Ser sério com você. Peraí, eu quero isso aqui. Então, você tem que ser sério com você, vai fazer as coisas de maneira séria. Ter o seu horário, fazer a revisão, o que o professor pede, você faz. Fazer os simulados. E o simulado, esse aí que o Ivan falou no início, é muito interessante. Ô, Lorena, as pessoas abominam errar. Acho que todo mundo, assim, ninguém quer errar, né? Mas quando você está aprendendo, você tem que entender. Se eu errar, vai ter um benefício. Peraí, eu errei o quê aqui? Cara, eu coloquei aqui, certo aqui, tinha uma crase, dizendo uma palavra masculina. Eu não vou errar isso mais. Porque esse erro não cabe mais para mim. Eu aprendi com aquele erro. Exato. Então eu acredito nisso. Fazendo. Gramática é fazendo. Você tem que fazer. É ação. Né? A interpretação ela já é mais reflexiva. Mas tem que agir em alguns modos também. Eu acho que o pessoal tem que se preparar. Hoje o mercado está difícil, né? Trabalhar em alguns locais está difícil. Eu já falei, eu fui carteiro. É um serviço pesado. Então eu observava o seguinte. Eu não vou aguentar isso aqui o resto da vida. Nem quero. Então eu quero ter um trabalho que me dê conforto. Que me dê um salário mais digno. Para eu poder ajudar as pessoas que eu mais amo, que são os meus filhos. Né? A pessoa que está do meu lado, certo? Então isso me estimulava muito. Acho que às vezes nós desanimamos, a gente tem que pensar nisso. E pensar na gente também. Hoje, eu não tenho dinheiro, né? Mas assim, ó, eu tenho uma vida confortável e não trabalho muito. Quem me orientou falou isso para mim, ó, você vai estudar muito agora para você ter uma vida confortável um pouquinho à frente, você não vai precisar trabalhar tanto, né? É isso que a gente quer. Certo? Agora, pegar atalhos assim não dá muito certo, né? Já tem que estudar sabendo disso. Eu acho que esse lance de começar antes do edital é muito poderoso. Se liga, isso aqui que você acabou de assistir foi só um trechinho do Brabocast e o episódio completo ficou muito massa, tem muito conteúdo pra você. Eu deixei o link desse episódio completo fixado no primeiro comentário. Então, clica aqui no link, assiste o episódio completo e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo essas informações de qualidade para você que estuda para concurso público. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.